O que acontece quando a ambição se transforma em crueldade? Quando a busca por controle e poder leva a um ato de vingança tão sombrio que ecoaria por toda uma vida. Essa é a história de um homem que, ao buscar poder, acabou caindo do luxo ao arrependimento e descobriu verdades que mudariam toda a sua vida. Esta é a lenda do Barão. E mostra como um único erro pode selar um destino por muitos séculos. Você está pronto para conhecer o Guardião da Meia-Noite? Nasci em solo brasileiro, em tempos de império, quando os senhores comandavam terras e vidas com mãos de ferro e coração de pedra. Desde cedo, fui moldado pela dureza do mundo, órfão de mãe, ainda criança, criado por meu pai. Um coronel amargo, rígido, obcecado por poder e honra. Cresci aprendendo que chorar era fraqueza, que amar era perigoso e que obedecer era lei. As terras da família eram vastas e os homens que nelas trabalhavam vistos como ferramentas. Era esse o mundo que me formava, de domínio, medo e orgulho. Na ponta do chicote, eu vi a infância se despedir cedo demais. E no silêncio das noites longas, o menino que existia em mim calava-se mais e mais. Minha fortuna crescia a cada dia, impulsionada pelo suor dos meus escravos e pela eficiência das minhas caravanas de bois e burros que cruzavam as estradas empoeiradas, levando a produção do Planalto até o Porto de Santos. Eu era o maior transportador da região, e meu poder não era questionado. Todos me bajulavam, porque sabiam que a minha desaprovação podia significar a ruína. E eu sabia disso. Usava essa posição a meu favor, tirando proveito sempre que podia. Cada passo, cada decisão, era parte do meu caminho rumo à nobreza. Minha influência na corte real de Portugal logo começou a dar frutos. Ainda jovem, fui agraciado com o título de barão, e para celebrar, organizei uma festa grandiosa em minha mansão. A casa transbordava luxo e alegria. Convidados elegantes dançavam, brindavam a minha ascensão, e eu, no centro de tudo, saboreava o prestígio como quem acreditava ter conquistado o mundo. Os anos passaram, cercado de riquezas, terras, poder, mas sentia que algo faltava, algo começou a pesar dentro de mim. Um vazio estranho, incômodo. Percebi que nada daquilo me completava mais. Não posso dizer que me faltava experiência com mulheres. Conheci o prazer com minhas escravas e também com as brancas que vinham de Portugal. Com o tempo, passei a enxergá-las todas da mesma forma, fáceis de seduzir, sempre interessadas na minha fortuna e no meu título. Me cansei da superficialidade. Foi então que decidi, não me casaria com nenhuma brasileira. Se fosse escolher uma esposa, ela viria de Portugal. Uma jovem que eu pudesse moldar e formar do meu jeito. A bordo de uma embarcação majestosa, deixei o Brasil para trás e cruzei o Atlântico, decidido a encontrar minha futura baronesa. Eu já não era mais um jovem, então estava no momento certo para me casar e pensar em filhos. Em Portugal, bastou um olhar para que eu soubesse. Era ela. Uma jovem de apenas 14, talvez 15 anos. Beleza suave, postura delicada e aquela inocência rara, pronta para ser moldada. Com minha fortuna e a ajuda de amigos bem posicionados, o casamento foi facilmente arranjado com o pai da moça. A cerimônia foi um verdadeiro espetáculo. Realeza, nobreza, músicos, aplausos. O próprio rei compareceu, selando com sua presença a união entre duas casas influentes. Estava feito. O próximo capítulo da minha ascensão estava garantido. A viagem de volta ao Brasil não foi como eu esperava. Minha jovem esposa passou os dias imersa em tristeza, por conta da distância da família. Tentei me aproximar, mostrar gentileza, dar algum conforto, mas ela se fechava cada vez mais.
Aquilo me irritava, embora eu tentasse manter a compostura. Chegamos ao Brasil, e quando finalmente chegamos à minha mansão em Santos, ela pareceu se acalmar um pouco. Naquela noite, tomado pelo desejo e pelo direito que julgava meu, decidi consumar o casamento. Mas o que deveria ser um momento de união se transformou em algo amargo. Ao amanhecer, o lençol branco continuava branco, imaculado. Naquele instante, a verdade caiu sobre mim como uma lâmina. Ela não era virgem. Fui tomado por uma raiva seca, silenciosa, e uma humilhação que jamais havia experimentado. Meu orgulho, minha honra, meu nome, todos manchados por aquela decepção. Ali, sem dizer uma palavra, jurei a mim mesmo que ela pagaria. A partir daquele dia, algo dentro de mim mudou. Consumido pela humilhação e pela fúria, eu não conseguia aceitar o que vi. Minha honra havia sido pisoteada. E aquilo exigia reparação. Não bastava afastá-la, mandá-la de volta para Portugal. Eu precisava marcá-la, ferir como eu fui ferido. Foi então que elaborei meu plano. Cruel, sim, mas preciso. Ela era jovem, tímida, ingênua, e isso jogava a meu favor. Escolhi um dos meus escravos. Prometi-lhe a liberdade, algo que ele jamais teria de outro modo se aceitasse participar da encenação. Naquela noite, o fiz deitar-se nu ao lado dela, enquanto ela dormia. Ela não sabia, não via. Estava entregue ao cansaço ou à própria dor. Então, com tudo armado, entrei no quarto acompanhado de amigos. A cena estava montada. Fingi surpresa. Fingi indignação. O trágico fim do escravo não havia planejado dessa forma, mas o que importa é que minha história ficou perfeita. Um dos meus companheiros disparou. O corpo do escravo tombou ao chão. Ela acordou no meio do caos. Assustada, humilhada, jurou inocência. Gritava que nada daquilo era real, mas seus gritos não me comoveram. Fiz questão de ignorá-los. Mandei que saísse da minha casa, expulsa, sem piedade. Ela fugiu, sem rumo, para as matas escuras. O que eu não sabia era que ela levava consigo um segredo que mudaria tudo. Acreditei que ao expulsá-la e executar minha vingança, tudo estaria resolvido. Mas a verdade é que a paz nunca veio. As noites passaram a ser povoadas por pesadelos. Eu a via, chorando, fugindo, me encarando com um olhar que misturava medo e decepção. E o silêncio deixado por sua ausência me corroía por dentro. Foi então que a culpa, ou talvez a obsessão, me empurrou de volta à floresta. 5 anos se passaram até que comecei uma busca implacável, como se encontrá-la pudesse devolver algum controle à minha vida. Mas essa jornada não foi nobre. Pelo contrário, ela se tingiu de sangue. Ao encontrar tribos indígenas, eu não hesitei. Ordenei invasões. Queimamos aldeias. Interrogamos, ameaçamos, matamos, como se a dor deles pudesse aplacar a minha. Transformei a mata num cenário de horror. As árvores testemunharam meu desequilíbrio, e o chão foi manchado pelo sangue de inocentes. Depois de dias vagando por matas escuras e deixando um rastro de destruição, finalmente a encontrei. Em meio às crianças indígenas, eu a vi mais madura, mais forte, com um menino nos braços. Um menino, com os olhos muito parecidos com os meus. Pensei que aquele reencontro traria alívio, paz. Mas bastou um olhar para perceber que não haveria reconciliação. A dor nos olhos dela era maior do que qualquer palavra. Foi então que ela falou. Com a voz trêmula, entre lágrimas e fúria, disse que quando saiu de casa estava grávida e que o filho era meu. Por um momento, o tempo parou. Não senti alegria. Apenas um peso, um tormento novo, mais profundo. Como se o universo finalmente tivesse me mostrado o tamanho da minha queda. Com a verdade diante de mim,
e a culpa pesando nos meus ombros, tomei a decisão de voltar a Santos, levando minha esposa comigo. Meus homens comemoravam o resgate da minha esposa, mas no fundo não havia o que comemorar. Só restava o desejo, talvez ingênuo, de tentar reparar o irreparável. Chegando na cidade, não perdi tempo. Coloquei vários pertences em um leilão. Já tinha decidido ir embora para Portugal. Queria ficar longe de todas as histórias que atormentavam meus pensamentos. A viagem para Portugal foi um calvário. Cada milha percorrida era um açoite invisível, relembrando-me de tudo que destruí. Mas nada me preparou para a dor que viria a seguir. Meu filho, a única fagulha de esperança que ainda havia em mim, foi levado por uma doença súbita, inexplicável. Definhou diante dos meus olhos, e eu nada pude fazer. Vi a vida escapar de seu pequeno corpo como areia entre os dedos. Ao chegarmos em Portugal, eu era apenas a sombra do homem que fui. Minha saúde, tão frágil quanto minha alma. Ela, minha esposa, não suportou mais. Partiu para a casa dos pais. E com ela, foi o último vestígio de humanidade que ainda me cercava. Fiquei sozinho. Meu fim não foi digno. Morri de forma banal, fulminado por um ataque no coração, dentro do quarto onde me escondia de mim mesmo. Ninguém sentiu minha falta. Não houve orações. Foram dias até que duas criadas, incomodadas pelo cheiro insuportável, arrombaram a porta. Chamaram minha esposa para reconhecer o cadáver. Providenciaram um enterro simples, sem lágrimas sinceras, sem homenagens. Eles me carregavam como se eu fosse um saco de batatas. Cuidado, eu gritava. Eu ainda estou aqui. Estou vivo. Mas ninguém ouvia. Nem sequer me olhavam. E eu, em espírito, não conseguia me afastar do corpo. Eu implorava. Por favor, não me deixem aqui. Não me enterrem. Mas eles seguiam com os preparativos, indiferentes. Na hora do enterro, mais ódio eu sentia. Eles debochavam de mim. Olha só, o grande barão deixou a mocinha viúva e rica. Vai ser fácil para ela achar outro. Senti ódio. Queria gritar, atacá-los. Mas eu não podia fazer nada. Era só um espírito errante, prisioneiro de mim mesmo. Fiquei ali, junto do corpo. A tampa fechou, a escuridão me engoliu. E foi ali, naquele silêncio apodrecido, que eu comecei a entender. O inferno não é um lugar de fogo. O inferno é estar preso a tudo aquilo que você construiu, com ódio, ganância e arrogância. Mas será que a morte foi realmente o meu fim? Não. O que me aguardava ia além de qualquer pesadelo. Minha jornada não se encerrou com o último suspiro do corpo. Pelo contrário, foi nesse instante que tudo começou de verdade.